Galera, hoje eu vou sair um pouquinho dos temas jurídicos e entrar numa área que eu acho que é bem relevante para a saga de quem está, como eu, nesse processo de estudo, de preparação para concurso jurídico. Hoje eu vou dar o meu relato de caso sobre a minha participação na minha segunda fase de concurso de magistratura, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Léo, tu tá estudando desde quando? Com exatidão, eu tô estudando de verdade, com dedicação total, desde o dia 29 de julho de 2019. Certo? Ou seja, no segundo semestre desse ano, vão completar 5 anos que eu estou nessa saga. Léo, e até agora? Eu só estudo para magistratura, certo? Não estou fazendo para outras áreas. Pelo menos não até agora. E aí eu fiz os seguintes concursos. Primeiro foi o TJ Minas, em fevereiro de 22. Tá? Reprovadíssimo na primeira fase. Fiquei 9 pontos atrás do corte. Depois eu fiz o TJPE em, acho que foi outubro, foi? De 2022 também. Aí já diminuiu um pouquinho a diferença. Eu fiquei 5 pontos atrás do corte. E aí veio o TJDF. TJDFT, né? Que a prova foi em fevereiro de 23. Fevereiro? Parece que foi. Final de fevereiro, não foi? 20 de fevereiro, um negócio assim. TJDF. Pronto. Aí nesse aqui, eu fui para a segunda fase. Certo? E vou contar para vocês quais são as minhas percepções, quais são as dicas, o que é que eu fiz para sair começar a chegar nas segundas fases, né? Depois eu vou falar, no outro vídeo, no outro momento, vou falar sobre o TJ Espírito Santo, que eu também fui para a segunda fase, tá para sair aí os resultados. Mas vamos falar logo do TJDF. Primeiro, gente, quando eu me inscrevi no TJDF, quase que eu não fazia a prova. Quase que eu não ia fazer a prova. Por quê? Porque na inscrição preliminar, meu nome não apareceu. A minha inscrição preliminar foi indeferida, porque disse que precisaria, na foto, ter uma data, ter colocado uma data. A foto 3x4 tinha que ser datada. Pedi uma foto recente, eu botei uma foto recente, não, mas tem que ter uma data com a data recente. Tá. Nem ia recorrer. Mas aí tava todo mundo recorrendo, então eu disse, rapaz, não tenho nada a perder, né? Vamos tentar. Fiz um recursozinho de 3 linhas, pedindo para considerarem, porque a regra do edital tinha sido muito obscura. Deu certo. Em resumo, deu certo. Consegui o deferimento da inscrição. Então vejam que interessante. A humilhação do concurseiro é que a gente já reprova na primeira fase, né? Na fase zero. Como eu estava brincando com um amigo, né? Nem na primeira fase, na fase zero. Na fase da inscrição. Mas graças a Deus, eu consegui reverter isso daí. Aí, lá vamos nós. Quando eu recebi a notícia, isso saiu em janeiro, quando eu recebi a notícia, era dia de Reis, dia 6 de janeiro. Quando eu recebi a notícia de que minha inscrição tinha sido indeferida, eu já estava fazendo as revisões próprias para o TJDFT. Né? Revisando aquelas, era ali dezembro, início de janeiro, revisando aqueles principais assuntos, vendo algumas aulas sobre a lei orgânica do DF, etc. Beleza. Quando saiu o resultado do indeferimento da inscrição, eu disse, não, então agora eu vou tirar 15 dias de férias, estava na casa da praia, da minha avó. Eu disse, não, vamos se divertir um pouquinho, depois eu volto. Mas aí depois desses 15 dias que eu passei descansando,
Saiu o resultado do recurso, deferindo. E aí já estava em cima da prova. 15 dias depois era a data da prova. Então eu disse, bem, a família tá investindo, né? Passagem, tal, o pessoal tá se dedicando bem. Eu disse, não, vamos lá, vamos ter seriedade nisso aí. Vamos fazer o máximo que der, mesmo a 15 dias da prova, vamos fazer o máximo. E aí eu fui para uma estratégia que deu muito certo. A estratégia que deu muito certo foi a seguinte: eu comecei a fazer, há 15 dias antes da prova, a fazer as questões da banca CESP sobre temas que eu achava com mais cara, que estava sentindo que podia cair. Então, por exemplo, acordo de não persecução penal. Fiz um monte do Sebrasp sobre esse tema. Aí eu ia para responsabilidade civil, do direito civil. Fazia um monte. Direito do consumidor, práticas abusivas, aí fazia um monte. Direito ambiental, responsabilidade civil ambiental, fazia um monte. Lei de crimes ambientais. Aqueles assuntos coringa, chave, que sempre cai, né? Se não caiu hoje, vai cair com certeza amanhã. E isso deu certo. Quando eu cheguei lá na prova do TJDF em Brasília, eu cheguei a dar uma relaxada na hora. Porque quando eu fui fazendo, eu disse, eita, essa eu sei. Eita, essa eu também sei, fiz um dia desse. Eita, esse assunto eu revisei um dia desse. Então a importância, gente, de que quando estiver chegando perto da prova, não tem essa história de descansar. Pode dar uma descansada, claro, alguns dias antes, no dia anterior. Mas nas semanas anteriores, fazer muita questão da banca. E confiar na sua intuição, isso é importante. Confiar na sua intuição de que aqueles assuntos vão aparecer. E aí revise mesmo aqueles assuntos que mais aparecem. Muito bem. Quando saiu o resultado, eu tinha ficado 1 ponto acima do corte. O corte foi 82, eu fiz 83 pontos na prova do TJDF. E aí foi aquela... Você se sente, mesmo nesse jeito, você se sente poderosíssimo. Caramba, vou para uma segunda fase, minha primeira segunda fase. Aí, ok. Definida a segunda fase, eu já tinha uma noção, né? Quando a gente corrige, eu botei ali naquele ONV, já tinha uma noção de que ficaria ou no corte ou 1 ponto acima do corte. Fiquei 1 ponto acima do corte. Então eu já tinha começado antes de sair o resultado definitivo a me preparar para a segunda fase. E aí, segunda fase era revisão de quê? De jurisprudência e de doutrina. Então eu pegava as apostilas, né, que vocês têm aí, que eu já estou disponibilizando também, pegava as apostilas e ia revisando aquilo, lendo mesmo. Lendo mesmo, os assuntos mais importantes, mais relevantes. Coisa de lei, de legislação, passava adiante. Não, eu vou estar com o vadimeco, vamos embora. Então, doutrina e jurisprudência e tal. Chegamos no dia da prova discursiva. 10 questões. 10 questões. A primeira, viu? Era a minha primeira prova discursiva. 10 questões. Eu acho que nas 6 questões ou 7 tinham itens. A, B, C, D, E, F. Então era o seguinte, você não tinha como parar para fazer rascunho, você não tinha tempo nem para pensar. Tinha que vir, era Chico Xavier. Você lia aquilo, interpretava, no máximo lia 2 vezes e já ia para a resposta. Então eu lembro de uma questão que era assim, fale sobre prole eventual. Então era a voz de Pablo Stouze vindo e eu pá. Só dava tempo para fazer isso. Nessa prova, gente, muita gente não conseguiu terminar. Graças a Deus eu consegui terminar. Eu consegui fazer. E gastei as 5 horas. Eu saí, faltavam uns 5 minutos para o recolhimento. Então, assim, muito pesado, porque foi uma prova de resistência. E de você estar com o assunto afiado. Estar com o assunto na ponta da língua. Então fiz
a prova discursiva. Depois, obviamente, as sentenças, né? Resultado dessa prova discursiva. Eu não vi gabarito. Preferi não ver, mesmo o gabarito da banca. Eu queria a surpresa. Quando saiu, mas eu tinha o sentimento que na discursiva eu tinha ido bem. Nas sentenças, eu já não estava tão seguro. Porque na sentença civil caiu muita coisa de jurisprudência, de STJ, que eu não estava seguro. Então, por exemplo, caiu lá uma da reconvenção à reconvenção. Eu sabia que tinha isso na minha apostila, que eu já tinha revisado, já tinha passado por isso, já tinha visto esse julgado, mas eu não lembrava da conclusão dele. Eu não lembrava da conclusão dele. Se o STJ tinha dito que podia reconvenção à reconvenção, ou se não podia reconvenção à reconvenção. Aí eu acabei optando pela que não podia reconvenção à reconvenção. Aí me lasquei. Aqui, né? Me lasquei mesmo. Mas aí, ok. Aí saiu o primeiro resultado da discursiva. A discursiva eu passei. Com 6 ponto alguma coisa. Foi a 14ª maior nota do certame. Foi a minha. Repito, minha primeira prova discursiva. Certo? Por que é que eu estou frisando isso? Desse patamar. Porque eu disse a vocês, na primeira fase eu só fiquei 1 ponto acima do corte. 83 pontos. Tinha gente com 94. Ou era 94 ou era 92. O primeiro lugar foi mais ou menos aí. Ou foi 94 ou foi 92. Eu estava com 83. E a idade também não me ajuda, que eu sou de 96. Então a galera que já estava lá, tinha muita gente mais velha. Então eu estava lá embaixo, se a gente fosse fazer uma lista de classificação. Lá embaixo mesmo. Na discursiva, eu subi, foi a 14ª maior nota, mas aí depois na classificação, quando a gente fazia dos empates, né, pela idade e tal, parece que eu ficava em 17º, era 18º. Dentro do número de vagas, tá? Então, daquelas 300, que tinham, daquelas 300 não, porque alguns reprovaram, né, na segunda fase. Mas dos que passaram nessa segunda fase, da prova discursiva, na fase discursiva, eu já estava em 17º, 18º, alguma coisa assim, com a 14ª maior nota. Muito bem. Quando chegam as sentenças, aí foi uma coisa horrível. Eu reprovei nas duas sentenças. Nas duas sentenças. Na civil, eu tirei 5.2 na civil e 4.9 na penal. Porque na penal teve essa discussão, né, sobre, basicamente, em resumo, na penal, só para a gente contextualizar, a gente está no canal jurídico, mas na penal foi sobre tráfico de drogas, a sentença penal, e sobre busca domiciliar, busca pessoal, busca domiciliar. Um casal no meio da rua, dentro de um carro, e aí o policial chegava, achava estranho, atitude suspeita, fazia a busca pessoal e encontrava droga. Aí diz o policial que pediu autorização, então, para ir na casa da mulher. E a mulher dava essa autorização. Os dois policiais confirmando isso. E aí era para você reconhecer a ilegalidade dessa busca domiciliar. Eu não reconheci. Eu chancelei a busca domiciliar por conta da autorização. E aí fundamentei dizendo que os testemunhos dos policiais não podem ser nem supervalorizados, nem subestimados, precedentes do STJ nesse sentido. Mas acabou... E o outro ponto também, que não seria exigido gravação de áudio e vídeo e nenhuma formalidade com base no julgado do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive transitou já em julgado no Supremo, que revogou, rescindiu um precedente do STJ que ia na linha de se exigir gravação, e gravação de áudio e vídeo para o consentimento. Eu não concordo com essa ideia de gravação de áudio e vídeo.
para o consentimento do morador. Porque acho que não existe isso nem na legislação infraconstitucional, nem na própria Constituição. Basta um consentimento, e para eu apurar esse consentimento, claro, eu preciso aqui de alguns elementos importantes que possam me convencer, mas enfim, acabei que pela presença de 2 policiais e pelo fato de que essa mulher chegava lá no processo, aí mentia, e aí dizia uma coisa em outros processos, né? Vinha isso no relato, e aí mudava de opinião. Então eu acabei autorizando isso aí você acabaria condenando por tráfico de drogas, e era o caminho completamente oposto, porque você tinha que desclassificar a conduta para reconhecer apenas o porte para consumo pessoal, e aí aplicava, eu acho que aplicava a suspensão condicional do processo, não estou lembrado agora muito bem em detalhes, ou era um negócio assim, ou era transação, não me lembro. Agora eu não vou me lembrar da conclusão dessa sentença. Mas era para desclassificar. E aí eu tirei 4,9. Então reprovei nas duas. Por que é que eu estou contando isso? Porque é assim mesmo o processo, tá? É gradual. É gradual e existe um pouquinho também de aleatoriedade. Existe. Às vezes aquele caso que você pegou é um caso que vai te levar, vai te induzir para uma conclusão e na verdade se queria outra. Para outras pessoas não, vai ser aquilo mesmo que o examinador pediu. Mas a grande questão que se impõe é que o seguinte, olha, a importância desse estudo desde o início integral. Então não é só a legislação que a gente tem que decorar. Vamos decorar a legislação, claro, eu preciso ter o conhecimento aprofundado da lei seca, mas vamos começar desde o início também a colocar a jurisprudência e não negligenciar a doutrina. Por quê? Olha o meu exemplo. Uma das menores notas lá da primeira fase. Corte, pertinho do corte. Muita gente acima de mim. Mas na discursiva, com esse aporte doutrinário, esse aporte jurisprudencial, foi muito relevante para eu dar uma subida na discursiva. E se eu tivesse tido a sorte, né, o privilégio de ter passado, de ter feito boas provas de sentença, provavelmente eu teria ido para a prova oral. Certo? Então, a grande questão das sentenças foi apenas de conteúdo. Apenas de conteúdo. Não teve problema nenhum de forma, não. Quanto à forma da sentença, a estrutura da sentença, nenhum problema quanto a isso. Foi apenas e tão somente conhecimento aprofundado daquela jurisprudência específica que caiu. E outra coisa, minha gente, vocês podem estudar 20 anos. Pode passar 20 anos estudando, 30, 50 anos estudando. Vocês não vão decorar e não vão lembrar de todos os julgados do STJ e do STF. Não vão. Pelo menos a grande maioria pode até ter uma grande mente, uma mente de titânio, como aqueles meninos do Luciano Huck, né, que faz aquelas contas. Pode até ter gente que decore e que saiba e que lembre julgado de 2012 do ministro Menezes Direito até julgado de 2023, 24 do ministro, que nem chegou ainda, Flávio Dino. Pode ser, mas não é a regra, certo? Então, é isso. Tem esse pouco de aleatoriedade, porque caiu uma jurisprudência que eu não estava seguro. Mas na prova discursiva, as jurisprudências que caíram, eu tinha a segurança. E o conhecimento, o aporte doutrinário também. É gradual. Agora, não desistir. O conselho que eu dou, não desistir, manter a paciência e sempre estar revisando. É a revisão, é aquela coisa. Até ficar firme a maior quantidade possível de informação. Essa foi a minha experiência que eu queria compartilhar aqui nesse canal, para quem tem o interesse. Quem chegou até aqui, que teve a paciência de escutar,
Valeu, tamo junto. Qualquer coisa, manda aí as dúvidas, sugestões, críticas. Vamos embora. Valeu!